Olá, pessoal! Tudo bem? O meu nome é Bruno e eu serei o professor de legislação de vocês. Hoje a aula é uma introdução ao direito civil e também ao Código Civil. Primeiramente, é importante destacar por que é importante aprender direito civil. Por que é importante aprender? Porque direito civil você vive ele, você executa ele acontece à sua volta todo o dia. Conforme eu for explicando tudo isso daqui, conforme eu for explicando todo o conteúdo da matéria, vocês vão entender melhor e vocês vão conseguir compreender o direito civil nas suas vidas. Vocês vão sair dessa aula olhando para algumas situações da vida e pensando, opa, isso aqui tem um direito civil aqui, isso aqui é aquele direito. Pô, o professor falou sobre aquilo, verdade. Então vamos pular agora de cabeça no Código Civil. Mas antes de nós pularmos de cabeça no Código Civil, nós temos que saber de que pessoa nós vamos estar falando agora no Código. Porque o Código possui duas pessoas. A pessoa física e a pessoa jurídica. Legalmente falando, existem dois tipos de pessoa. A pessoa jurídica é uma empresa, por exemplo. Então, não estaremos falando dela agora. Ela fica para outra ocasião, mas é importante ter na mente que existe o conceito de pessoa jurídica. Aqui estaremos tratando da pessoa física. Ok. Vamos começar nos artigos do Código. O Código começa em seu artigo 1º dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Todo mundo tem direitos civis. Porém, a gente vai ver que não é tão fácil assim. Todo mundo tem direitos, mas conseguir executá-los é diferente. Conseguir usufruir destes direitos é outra situação. É importante destacar que existem também deveres na ordem civil. E, conforme você cresce, conforme passa o tempo, que você consegue mais direitos, você também acaba conseguindo mais deveres. É uma situação sempre de vai e volta, uma via de mão dupla. Agora vamos falar sobre uma parte extremamente importante, personalidade civil. O que é personalidade civil? É quando a pessoa ganha direitos. A pessoa ganha direitos civis. Como você consegue esses direitos? Esses direitos estão lá. Como que você pega eles para você? Quando você nasce com vida. É o artigo 2º do Código Civil. Porém, o próprio artigo 2º, ele traz que a lei garantirá os direitos do nascituro. Quem é o nascituro? É o bebê que ainda não nasceu. É o bebê que ainda está lá na barriguinha da mãe. Ele já possui direitos? Sim. Quais direitos ele possui? Essa é uma questão que ainda está sendo muito debatida, principalmente debatida no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e não tem uma lista específica de direitos do nascituro. Porém, existem alguns direitos que já são mais pacificados, como, por exemplo, o direito à assistência pré-natal, que é um direito da mãe e da criança ao mesmo tempo. Okay? Direito a receber doação. Eu também gosto de falar sobre o direito à herança. O que acontece se a criança está lá na barriguinha da mãe e o pai dessa criança morre? A herança pode ir para a criança. Sim, mesmo que ela ainda esteja na barriga da mãe. Direito à pensão alimentícia, os famosos alimentos gravíticos. O que são? Mas, professor, alimentos? Por que alimentos? Gente, alimentos aqui não é de comer. Alimentos é monetário. Aqui é em dinheiro. Os alimentos gravíticos são para ressarcir os custos da gravidez para a mãe. Então, o homem deve pagar pensão alimentícia para a mãe enquanto ela ainda está grávida? Para a mãe não, caso para a mãe do filho dele enquanto ela está grávida? Sim. Agora nós vamos para a capacidade civil. O que é a capacidade civil? É você conseguir fazer atos da vida civil. Mas o que são atos da vida civil, professor? Um ato da vida civil que aconteceu para você poder estar aqui nessa aula foi a matrícula. A matrícula é um ato da vida civil. Outro ato da vida civil, contrato. Por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa, alugar uma casa. São todos contratos, atos da vida civil.
Quem são os absolutamente incapazes? Artigo 3º do Código Civil. Existem pessoas que não podem, de jeito nenhum, executar atos da vida civil. Estas pessoas são as menores de 16. Todo mundo que é menor de 16 anos não pode executar esses atos da vida civil, como celebrar contratos, coisas do gênero. Porém, se eles precisarem fazer alguma coisa dessa, se eles precisarem, por exemplo, a criança precisa de pensão alimentícia. A pensão alimentícia é um processo feito em nome da criança. Se a criança precisa da pensão, ela será representada pela mãe, pelo pai, pode ser do pai contra a mãe, ou pelo responsável, ok? No caso de absolutamente incapazes, a pessoa é representada. É alguém que faz em nome desta pessoa absolutamente incapaz. Quando que vem a capacidade plena? Quando você pode fazer todos os atos da vida civil, é nos famigerados 18 anos, segundo o artigo 5º do Código Civil. Porém, existe uma exceção a essa capacidade plena, de certo modo, que é a incapacidade relativa. Veja, a incapacidade relativa, ela está entre a capacidade plena e entre a incapacidade absoluta. Porém, um dos pontos da incapacidade relativa é quando a pessoa tem 16 anos. A pessoa dos 16 aos 17, ela é capaz relativamente para alguns atos da vida civil. Quais atos são esses? Por exemplo, votar. Ela pode votar, mas ela não é obrigada. A partir dos 18 anos, você é obrigado. Outra situação que é extremamente interessante de ver é que, quando a pessoa tem de 16 a 18 anos e ela é incapaz relativamente, ela é assistida nos atos. Toda pessoa com incapacidade relativa é assistida nos atos, mas agora falando mais especificamente sobre quem tem 16 anos. Se esta pessoa de 16, 17 anos tiver, por exemplo, renda própria, suponhamos que ela faz sucesso em alguma rede social, no TikTok, Kawaii, coisa do gênero, e ela quer comprar uma casa. Ela pode comprar uma casa? Sim. Porém, ela pode fazer isso sozinha? Não. Ela deve fazer isso mediante assistência de alguma pessoa adulta, de alguma pessoa capaz. Então, ela faz isso com assistência dos pais, dos responsáveis, dos avós, enfim, de alguém que seja maior de 18 anos. Outras incapacidades são situações de fato. Quais são essas situações de fato? Suponhamos pessoas que sejam viciadas em tóxicos, drogas, álcool, enfim, ou pessoas com eventuais doenças ou condições neurológicas que não permitam a elas conseguirem se expressar devidamente para conseguirem realizar os atos da vida civil, ok? Elas também são assistidas nos atos, ok? Quais são as exceções à incapacidade? Existem exceções a essa incapacidade aqui. A incapacidade por idade. Lembre-se, exceções à incapacidade por idade. Quando são situações de fato, essa incapacidade só cessa, só vai acabar a incapacidade quando a situação de fato acabar. Então, se a pessoa ela é incapaz relativamente porque ela é viciada em tóxicos, isso só vai acabar quando ela fizer algum tipo de tratamento ou coisa do gênero e voltar à sua vida comum sem a parte do vício. Essas exceções à incapacidade são quais? Uma das famosas exceções à incapacidade é a emancipação. É quando se antecipa a capacidade civil plena para uma adolescente que ainda é menor de idade. Suponhamos que a pessoa tem 16, 17 anos, ela pode ser emancipada e ter plena capacidade civil, como se 18 anos tivesse. É isso aí, pessoal. Essa aqui foi a introdução ao Código Civil e ao Direito Civil. Muito obrigado por assistir.